Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia pela manhã aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, ontem aí tivemos a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, tivemos mais cedo também a decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos e hoje a gente teve aí a decisão da taxa de juros lá na Inglaterra, tá pessoal? Então, lá no Reino Unido aí, mais conhecido aí, né? Então tivemos aí também mais um país aumentando sua taxa de juros, a gente vê aí que a gente vinha comentando, na verdade, desde o ano passado, que realmente a situação na Europa estava complicada, referente à inflação. Nos Estados Unidos também tá a mesma coisa. E a gente vê aí um pouco com medo desse aumento da inflação aí, os bancos centrais, aí, tanto os bancos centrais americanos e os europeus, aumentando aí sua taxa de juros. Então ontem foi praticamente aí a super quarta, o evento mais conhecido como super quarta, decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e hoje aí de manhã a gente teve a decisão da taxa de juros lá no Reino Unido, tá? Pedi para compartilhar a tela, por favor. Trouxe alguns dados aqui, né? Que então saiu a decisão da taxa de juros lá no Invest, saiu hoje às 9 horas da manhã, aumentou aí em 0,25%. Projeção do mercado estava exatamente 4,25%, né? Então vem em linha com as expectativas aí do mercado. O mês anterior era 4%, aumentou para 4,25%, tá, pessoal? Então esse aí praticamente foi uma decisão muito importante aí que saiu, né, referente às taxas de juros aí. A gente vê que, por exemplo, o mundo inteiro agora está subindo seus juros, né, está tentando conter essa alta da inflação. Aqui no Brasil a gente não subiu, a gente ficou praticamente estável, foi que a gente chama de manutenção, tá? Então a gente mandou esse relatório aqui, por exemplo, quem não está inscrito e quem não recebeu esse relatório, a gente mandou lá no nosso canal lá do canal do WhatsApp, tá? No nosso grupo VIP, tá? Então se você não está inscrito, aqui no link vai ter a descrição para você ser redirecionado lá para o nosso canal VIP, tá bom? Então tivemos aí a decisão da taxa de juros, se manteve aí, né, em 13,75% ao ano, e a gente está comparando aqui com a inflação do IPCA. Olha lá, quando os juros começou a subir, a inflação já começou a cair, né? Isso é normal, a gente sobe os juros justamente para conter o consumo e também conter essa inflação, né? Então a gente vê, por exemplo, quando o juro subiu, né, foram subindo 12,75, 13,25, depois 13,75, e aí veio aí a queda da inflação aí calculada medida pelo IPCA, tá? Então, o Banco Central resolveu manter essa taxa de juros em 3,75 justamente para conter essa alta da inflação. Você pode ver que foram várias sequências aí de divulgação do IPCA que ele veio caindo, né? A última veio 5,77 quer dizer, veio 5,60, mas a anterior a ela veio 5,77. Então, praticamente toda a divulgação aí do IPCA ainda não foi divulgado o IPCA desse mês, né? Obviamente vai ser no próximo mês, mas a gente vê aí que com essa alta aí da taxa de juros estável em 3,75, é um patamar interessante aí, atrai bastante investidor estrangeiro e a gente vê aí contém a inflação, né? A gente pode observar justamente através desse gráfico, né? Então, pessoal, na minha opinião, na nossa opinião aqui da Casa de Análise, foi assim, uma decisão correta, visto que o Bacen, né, o Banco Central aqui do Brasil, ele já chegou a subir os juros muito antes, né, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa. Então, na nossa opinião, aí foi um movimento de alta de juros, na subida da taxa de juros. Muita gente criticou no início, né, uma vez que lá fora ainda estava, os juros ainda estavam muito baixos, a inflação estava subindo. Aqui no Brasil ele resolveu adiantar aí, já começou a subir a taxa de juros, né? Lembrando que estava 2%. Essa taxa de 13,75 chegou a 2% lá no nível pandemia, né? Então, o Banco Central resolveu aumentar sua taxa de juros antes, justamente para conter essa inflação. E foi um movimento aí que, na nossa opinião, foi um movimento correto, conseguiu aí bastante conter a sua inflação aqui no Brasil, tá? E lá fora, a gente vê, por exemplo, agora que eles estão subindo, agora que os Estados Unidos subiu ontem, hoje foi o Reino Unido que subiu, né? Então tivemos aí basicamente o Brasil antecipando aí essa alta na taxa de juros para conter essa inflação. Então, na nossa decisão aí, foi uma decisão correta em manter a taxa de juros aí, ficar nessa manutenção, visto que a inflação continua aí caindo, né? E vamos ver como vai ser aí nos próximos meses aí, como vai ser essa
essa questão da taxa de juros, tá? Então, só recapitulando, tivemos um aumento aí. O aumento é bom, tá, pessoal? O aumento é. O mercado vê com bons olhos quando. O aumento não, desculpa, quando tem a manutenção, quando não aumenta quer dizer, quando aumenta, né, e quando mantém, é bom para o mercado aí vê com bons olhos, principalmente no nosso índice Bovespa. E geralmente o dólar, geralmente quando tem um aumento ali da taxa de juros, o dólar tende a ter uma desvalorização aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? O que a gente está vendo aí é exatamente o Ibovespa subindo, né? Subindo cerca de 0,23%. Se a gente for colocar aqui no gráfico diário, parece que não está atualizando. Deixa eu ver aqui. Ah, está atualizando sim, já chegou a subir, mas depois corrigiu, né? Tava subindo 1% mais cedo aí, mas já deu uma corrigida, né? Tá caindo novamente. Então, assim, foi uma decisão de manter, mas parece que o mercado não está vendo com bons olhos assim. Geralmente, nos últimos aumentos de taxa de juros ou quando ela mantém ali a taxa de juros, geralmente o Bovespa tem um desempenho muito positivo. Mas o que a gente está vendo aí é exatamente o contrário. Está cerca de 0,23, estava subindo 1% mais cedo. E o dólar geralmente tende a ter uma queda aí, né, no dia seguinte da divulgação da taxa de juros. E a gente vê, por exemplo, que o dólar chegou a abrir em queda, mas já virou para cima aí, já está positivo em 0,46%, né? Então, assim, apesar dessa questão aí da taxa de juros ser mantida aqui, a gente vê aí com bons olhos para aqui para o Brasil, né? No caso, a gente vê que o mercado aí não tá observando, não está tendo muito efeito no dia de hoje. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar nas próximas semanas aí, nos próximos meses, tá? Vamos lá trazer aqui o nosso monitor de mercado, né? Mostrar para vocês aí quais são as ações que estão subindo, que estão caindo. Tá compartilhando a tela? Show de bola, vamos lá. Maior queda, principalmente as varejistas aí, Magalu caindo 7,80%, a Via Varejo caindo 5,53%, né? A Local Web caindo aqui também 3,62%, a Pets caindo 3,82%, porque geralmente porque as varejistas caem geralmente em anúncios de taxa de juros. Era esperado aí que podia vir um possível corte, né, na taxa de juros. Claro que a projeção do mercado era que ela se mantesse ali em 3,75, mas havia expectativa aí de também ocorrer esse corte na taxa de juros. Quando ocorre esse corte na taxa de juros, geralmente as empresas de varejo elas tendem a ter um bom desempenho no longo prazo, né? Quando os juros estão baixos, as ações de varejo tendem a ter um bom desempenho no longo prazo, justamente porque juros baixos aumenta o consumo, obviamente aumenta a inflação. Então, se você está tentando controlar a inflação ali, você sobe esses juros. Você sobe esses juros justamente para diminuir o consumo. Quando diminui o consumo, essas empresas aí varejistas, Magalu, Via Varejo, então, elas tendem a ter um desempenho negativo aí no longo prazo, tá? Então, em cenários de juros altos, as varejistas geralmente não têm um bom desempenho, tá, pessoal? Então, é isso que a gente está acontecendo. Essas ações, elas são, a gente chama aí de cíclicas, né? Então, geralmente em ciclos aí que o juros está baixo, essas ações tendem a ter um bom desempenho no longo prazo. Em cenários de juros altos, geralmente as varejistas, também algumas empresas de tecnologia, também as aéreas aqui, setor de viagens, enfim, que são todas ligadas ao consumo, elas tendem a ter um desempenho negativo em cenários de juros altos. O que a gente viu aí está acontecendo nos mercados internacionais também aqui foi a mesma coisa, né? É que aquele sentimento de cautela, os mercados aí preferem dar uma segurada para conter essa inflação e quando isso ocorre, geralmente essas empresas tendem a ter um desempenho negativo, tá bom? Por outro lado, a gente tem ações da BIF subindo 3,81, a BB Seguridade subindo 3,67, a CEMIG 2,39, já até saiu aqui. Natura subiu para 2,40, a Vivo subiu para 2,32. Então temos aí praticamente lado a lado as empresas aí, né? A maior queda do setor de varejo. Elas estavam subindo recentemente, nas últimas semanas a gente via aí essas ações de varejo subindo devido à expectativa do corte da taxa de juros. Mas quando não ocorreu esse corte, a gente vê aí, por exemplo, as ações caindo no dia de hoje, tá? Bom, pessoal, esses foram os principais destaques para agora pela manhã, né? Falamos aí um pouco sobre as taxas de juros, o impacto delas na nossa economia. Trouxemos aqui os dados que saiu ontem, divulgado pelo Banco Central, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.